Ela é loura, mora numa casa rosa. E não, eu não tô falando da Barbie. No vídeo de hoje a gente vai analisar a discografia da Xuxa. Vem comigo porque eu sou a Gabi Ferraz e você está no Vetoriza Aí. Olá, baixinhos e baixinhas, sejam muito bem-vindos ao Vetoriza Aí, o canal onde você aprende sem sofrer. Atendendo a muitos pedidos, eu tô dando início à nossa série de análises de capas de álbuns. Não sobe em mim, rapaz! E vou aproveitar o hype do documentário da Xuxa pra gente analisar as capas de álbuns do show da Xuxa. Talvez as gerações mais recentes não tenham ideia do impacto cultural que a Xuxa tinha no mundo do meio dos anos 80 até o início dos anos 90. Ela era um ícone gigantesco no Brasil, arrastava centenas de milhares de pessoas. Tem registro de show da Xuxa que juntou mais de 200 mil pessoas para poder assistir a Rainha dos Baixinhos. E como eu disse, não só no Brasil, mas também em outros países daqui da América Latina. E nos Estados Unidos ela tem uma carreira muito bem sucedida e a gente vai analisar as capas de disco dela. Eu vou focar na sequência Show da Xuxa, que foram os álbuns que ela lançou de 1986 até 1992. Período esse que, não coincidentemente, foi o mesmo pelo qual durou o Show da Xuxa, que era o programa que ela apresentava na Rede Globo. Esse era um programa que tinha, acho que 4 horas de duração na época. Foi um programa que moldou a infância da gente que cresceu nos anos 80. Eu era super fã da Xuxa, fui no show da Xuxa, minha avó me levou. Eu tinha acho que uns 6 anos quando eu fui. E eram tempos diferentes em que você não tinha regulamentação para publicidade de produtos infantis como a gente tem hoje. Então você tinha a faixa da manhã totalmente dedicada à programação infantil, passando desenho e passando o programa da Xuxa com as brincadeiras, com as atrações musicais. E o show da Xuxa era um modelo de programa tão bem sucedido que ele virou uma franquia que foi exportada nos seus detalhes, personagens, atrações de palco, tudo para outros países. Mas bom, vamos lá, vamos começar a fazer essa análise e, bom, já vou começar me contradizendo, porque eu vou começar analisando um álbum que a Xuxa lançou em 1985, quando ela ainda estava na TV Manchete. Lá na Manchete, ela apresentou um programa chamado Clube da Criança, que ficou no ar de 1983 até 86, quando ela foi pra Globo. E embora tivesse na TV Manchete, que era uma TV menor do que a TV Globo, esse programa tinha muita relevância. Foi lá que eles lançaram o Trem da Alegria, que também era uma super banda, super bombada, público infantil nos anos 80. E a capa desse álbum, que se chama Xuxa e Seus Amigos, é uma capa simples, não tem tanta coisa, mas ela já diz a que veio e ela já dá um prenúncio dessa vibe da Xuxa dos anos 80. Essa Xuxa super colorida, usando um monte de chuquinha de cabelo que a gente até chama de xuxinha, né? Essas presilhas coloridas. A Xuxa tá bem jovem aqui, afinal de contas esse foi um álbum lançado em 1985. E apesar da Manchete não ter tanto dinheiro, na época eles fizeram um especial pra televisão, Xuxa e Seus Amigos, que teve um monte de participação ilustre. Participou o Erasmo Carlos, a Marina, os Trapalhões, que eram amigos da Xuxa desde essa época de antes dela ir pra Globo, Biquíni Cavadão, que eu adoro. E apesar de pouco dinheiro, tinham as inovações tecnológicas, ou que na época eram inovações tecnológicas. Eles usaram chroma key em vários momentos, então a Manchete investiu pesado e ela não estava errada. A Xuxa realmente era um diamante bruto que ainda seria lapidado, mas ela já mostrava ali o poder de engajamento que ela tinha. Cláudia, senta lá. Tanto que no ano seguinte, em 1986, ela foi para a TV Globo e lançou o primeiro álbum, que é o Show da Xuxa 1. Show da Xuxa com X, tudo com X. Show da Xuxa com X. Assim como o nome do programa tinha o logo que você tá vendo aí, uma estrela, né, com o Show da Xuxa escrito. E a capa do Show da Xuxa 1 é uma capa muito polêmica. Na época, até hoje, na verdade, se comenta isso, mas na época foi uma grande polêmica, porque a Xuxa tá com uma blusa transparente, onde a gente consegue ver com a luz passando ali a silhueta do peitinho dela. É importante dizer que os anos 80 e até o fim dos anos 90, quase, eles eram uma época onde você tinha limites muito fluidos do que era ou não adequado para as crianças. Eu posso falar isso porque eu cresci vendo a banheira do Gugu, o sushi erótico do Faustão. Então, da mesma forma, a Xuxa, ela até
até é muito criticada por algumas pessoas por ter feito um filme onde tem várias cenas de nudez, ela tem uma interação sexual ali com uma criança, enfim, uma coisa meio problemática, na qual eu não vou entrar aqui nesse vídeo, tá bom? Mas eu tô só comentando. Ela tem um passado muito sensualizado, e essa sensualidade, ela tá presente em muitas dessas capas de disco que a gente vai ver aqui, apesar de ser um produto direcionado para crianças pequenas, né? Na época que eu era fã da Xuxa, eu tinha 5, 6 anos de idade. Mas ela tá numa pose bem sensual aqui. Ela é um mulherão, né? Ela tem umas pernas, ela é alta, tem uma perna comprida, então tá aqui segurando aqui, alongando a perna, com a bunda pra cima, e a blusa transparente aqui aparecendo o peitinho. Enfim, hoje em dia uma capa dessa para um álbum infantil não seria aprovada de jeito nenhum, porque é um pouco inadequada realmente, mas pros anos 80 isso aqui faz todo sentido. Ela até chegou a refazer essa capa alguns anos depois, lançando um CD de inéditas e seleção para fãs. Você tá vendo aí, ela refez, a blusa não tá tão transparente, mas ela refez essa capa, enfim, é uma capa icônica e também muito polêmica. E daí pra frente, minha filha, a Xuxa, ela foi um fenômeno de vendas. Ela lançava um álbum por ano, todos com muito sucesso, né, vendendo, ganhando disco de platina. Na época você tinha esse prêmio, né, da vendagem lá antes dos streamings, né, você tinha lá o prêmio para quem vendia mais disco de vinil. E em 1987 a gente tem o segundo show da Xuxa, segundo com X também, assim como o show. Na capa desse álbum a gente também vê esse elemento dessa sensualidade, uma sensualidade inocente entre muitas aspas, as pernas da Xuxa aqui aparecendo, também um pouco aqui de pele aparecendo aqui na lateral. Ela tá com um top cropped que era a cara dos anos 80. Essa saia de frufru, a Xuxa usava muito esses figurinos extravagantes no palco, inclusive é uma grande referência pra mim. Eu gosto muito do jeito que ela se vestia enquanto personagem de palco, tanto a parte do figurino quanto os brincos que ela usava, eu acho muito icônico. E por falar em icônico, ela tá usando essa bota, ela tinha uma grife nos anos 80 chamada O Bicho Comeu, que toda menina dos anos 80 queria ter as roupas do Bicho Comeu, e era muito caro. E tinha essa bota aqui que foi lançada. Eu tinha uma bota dessa cor azul, eu vou pedir pra minha mãe achar essa foto minha sentada no sofá com essa bota. E era uma bota horrorosa, hoje eu vejo, acho muito feia, mas ela era toda, tinha umas tiras assim pra você fazer, você consegue ver aí que o cano dela, ele tá todo enrugado porque eram várias tiras que se amarrava na perna. Foi uma febre essa bota nos anos 80, ela tá usando aqui. A tipografia que ela usava também estava presente em outros elementos de palco, em outros elementos da comunicação da Xuxa, essas letrinhas com carinhas e letrinhas assim fofas, né, com volume. E novamente é uma capa que tá muito alinhada a essa estética colorida dos anos 80, ali meados dos anos 80, caminhando para os anos 90. No ano seguinte, a Xuxa lançou o álbum mais bem sucedido da carreira dela, que foi o Show da Xuxa 3, 1988. E esse foi o disco mais vendido de uma artista feminina no Brasil. Vocês veem que a bicha realmente, ela é um hit, foi feita para os charts. Ele foi o álbum mais vendido, ele tem faixas muito icônicas como Hilarie, Brincar de Índio, Dança da Xuxa, Abecedário da Xuxa e Arco-Íris, que é uma faixa que foi criada para o filme Super Xuxa contra o Baixo Astral. Eu vou ter que falar muito de mim nesse vídeo, porque eu era muito fã da Xuxa, muito fã. Eu queria ser igual às Paquitas, o que é muito problemático, mas eu queria. E eu lembro que eu fui ver esse filme no cinema com os meus avós, assim, eu tenho a memória de eu indo no cinema lá no centro de Niterói para assistir esse filme, enfim, um surto. A faixa Hilarie, ela ficou nas paradas de sucesso como a mais ouvida, junto com Faz Parte do Meu Show do Cazuza, durante 20 semanas. E já que eu falei de Arco-Íris, que foi uma música que foi feita pro Super Xuxa contra o Baixo Astral, a gente olha pra capa desse disco e vê o quanto que essa arte foi influenciada por essa faixa. O que faz todo sentido, ela estava lançando o primeiro filme dela. Então você tem o arco-íris presente nos números, no número 3, nos números 3 que estão na lateral. E a gente tem a Xuxa com uma estética muito lembrando as roupas que ela usa no filme. Ela tem uma tiara branca no filme, vou colocar a foto aí pra vocês
vocês verem, que lembra muito essas faixas brancas, esses anéis, né? Parecem anéis, assim, que ela tá usando no colarinho ali e como um colar também. Eles botaram uma textura de madeira na palavra Xuxa que eu não entendi muito bem o que é isso aqui. Não sei se é uma madeira, não sei se eles estão tentando replicar esses anéis que ela tá usando no pescoço, mas enfim, ficou uma coisa meio estranha, mas novamente, é uma capa que não dá pra julgar com os olhos de hoje, porque se a gente for olhar hoje, não tem nada a ver, a gente vai dizer que é muito cafona, mas tá muito alinhada novamente ao espírito do tempo dos anos 80. No ano seguinte, 1989, ela lançou o Show da Xuxa 4. E aí a gente tem uma mudança, eu considero que foi aí um ponto de virada em termos visuais pra Xuxa. Ela começa a se afastar um pouco daquela imagem mais colorida, mais espalhafatosa, infantil, e ela começa a seguir um outro caminho visual. Vocês estão vendo aí a capa, a gente tem uma mudança no lettering que fica mais sóbrio, tá usando uma fonte super bold aí, quarto show da Xuxa. E ela, parece até que ela tá num comercial de Monange, que ela era a garota propaganda de Monange, né, lá nos anos 90. Que ela tá ali com os ombros nus dentro de uma piscina cercada por pétalas de rosa boiando ali na água. Eu encontrei um trecho de um podcast que a Xuxa participou recentemente, onde ela conta como que eles fizeram a capa desse álbum. Ela fala que essa foto é na piscina da casa dela, tá, meu bem? Tipo assim, ela tem uma piscina em casa maravilhosa, ela pode usar a casa dela de locação pra poder fazer capa de álbum. Então ela tava em casa, tinha sido pouco tempo depois do aniversário dela, que ela tinha ganhado muitas flores, e ela disse, essa foto da piscina mesmo era meu aniversário, e eu ganhei muitas flores. E eu pensei, antes que elas morram, vou fazer algo com elas. Vou dar vida para elas. Aí eu entrei na piscina, colocamos as pétalas, eu mesma arrumei meu cabelo e maquiagem, não tinha maquiador, também não precisa de maquiador, né? Quando você é maravilhosa, você não precisa de maquiador nem cabeleireiro. Era tudo eu que fiz, conta. E aí ela botou ali as pétalas de rosa ali e tirou a foto, e essa é a história desse álbum. Novamente, tem um apelo sensual que eu considero excessivo, considerando o público-alvo, mas, novamente, recorte histórico, né? Anos 80, isso daqui era muito simples. Se você pensar que anos depois a gente ia ter a tiazinha feiticeira no programa do Luciano Huck na Band. No próximo ano, 1990, virada de década, a Xuxa lançou o Xuxa 5. E aí tem algumas coisas interessantes aqui pra gente comentar. Ela tirou o show da capa do álbum, ela só colocou Xuxa 5. Então ele é parte da sequência, mas ele já é uma coisa um pouco diferente, né? Na minha visão, pelo menos. E aí, lembra que eu falei que a Xuxa começou uma mudança de visual? Pelo menos o visual que ela estava comunicando? Pra mim, essa capa, ela traz uma consolidação dessa mudança, de um amadurecimento que a Xuxa estava querendo mostrar na carreira dela. Inclusive, os críticos de música, não sou eu que tô falando, eles apontam esse álbum como sendo um amadurecimento musical dela como cantora. E esse amadurecimento, ele tá refletido nessas escolhas. A Xuxa tá deitada na praia, é um entardecer, aquele sol bem alaranjado ali, com um jeans, uns ouros ali na orelha e na pulseirinha ali no braço, bem despojada, com o cabelo parecendo que tá meio molhado, meio bagunçado, uma coisa ali muito realmente assim diferente daquela coisa posadona que a gente viu, por exemplo, na capa do Show da Xuxa 2. Nesse álbum, a gente tem a faixa Lua de Cristal, que foi do filme Lua de Cristal. Esse é um filme da Xuxa onde a gente tem uma história de Cinderela. A Xuxa é uma menina humilde que sonha com uma carreira de cantora. Ela vem do interior e aí ela vai morar na casa da tia dela, que é malvada, é a Marilu Bueno. Ela mora com a Marilu Bueno e com a prima dela, que é a Júlia Lemetz. E o par romântico da Xuxa, pra mim, esse é o maior surto do mundo, é o Sérgio Malandro. Assim, gente, pensar que eu comprei isso na época, eu achei super bonitinho os dois juntos. Hoje eu vejo assim, meu Deus do céu, Sérgio Malandro como par romântico. E em Lua de Cristal, a Xuxa tem um figurino muito despojado. Eu acho que essa capa tá fazendo um link muito claro com essa personagem dela. Ela usa muito jeans, você tá vendo aí as imagens de bastidores. Ela tá trabalhando uma figura muito mais simplificada, muito mais desmontada em relação ao que ela construiu ao longo dos anos 80, e pra mim isso tá muito linkado nessa capa desse álbum. Outra coisa importante de falar, duas coisas na verdade, é que ela tem músicas que são direcionadas pro público mais infanto-juvenil, mais velho, como a É ou Não É, que é uma música que tem uma clara referência, eu não vou usar a palavra plágio,
eu não quero ser processada, mas o início dessa música é muito igual ao La Isla Bonita da Madonna. Eu, como fã de Madonna, vejo uma influência muito forte na capa desse álbum, da capa do True Blue da Madonna, que foi o álbum que ela lançou em 1986, eu tô botando lado a lado aí. Inclusive, a escolha tipográfica que ela fez, usando essa serifada mais elegante, pra mim, é uma inspiração muito clara. Enfim, tô aqui dando a minha leitura, né? Bom, ano seguinte, 1981, foi o ano de lançamento do Show da Xuxa 6. Esse álbum se relaciona com o Show da Xuxa 5, porque as fotos que foram escolhidas para a capa desse álbum, que é esse álbum do qual a gente acabou de falar, cujas fotos foram tiradas na praia. E aí a Xuxa fala um pouco sobre essas fotos, ela diz que ela buscou o pôr do sol. Lembro que foi às 5h40 que eu comecei a fotografar. Eu cheguei na Praia da Barra, aqui no Rio de Janeiro, lá pelas 5, esperando que o sol caísse para dar esse tom amarelo. E aí tem outras fotos aí que você tá vendo que foram tiradas. A que foi escolhida foi essa foto dela, esse close no rosto dela com o chapéu de palha. A gente tem um problema de legibilidade aqui, esse amarelo que escolheram para Show da Xuxa 6 é muito difícil de ler em cima do chapéu de palha, mas isso não era importante na época, quem era fã estava acostumado a acompanhar os lançamentos, assim, é um problema, mas não é um problema, ela não deixou de vender álbum por causa disso. E aí na nossa pesquisa a gente encontrou informação que para diferenciar essa capa do álbum anterior, eles colocaram uma bandeirinha do Brasil, mas eu não sei se essa informação é verdadeira. Vamos agora falar do último álbum da Xuxa, mas antes de falar do último álbum, tá na hora de eu te lembrar de dar o seu joinha nesse vídeo e de te convidar, se você gosta do nosso conteúdo, se você quer apoiar a nossa produção de conteúdo, considera virar um apoiador do Vetoriza aí, clicando aqui em Seja Membro. Tudo aqui dentro do YouTube você se torna um membro apoiador por só R$ 7,99. E além de ajudar a produção de conteúdo que a gente realiza aqui no canal, você ganha alguns mimos em troca, como conferir o vídeo da semana antes de todo mundo, um vídeo extra toda semana e a cereja do bolo, que é a participação no nosso grupo de WhatsApp, que ó, tá bombando, tá muito legal. Eu quero agradecer inclusive a todos os apoiadores que estão lá no grupo com a gente, trocando informação, fazendo fofoca, contando piada, trocando figurinha, enfim. Vem você também se tornar um apoiador, tá? Clica aqui embaixo em Seja Membro e vem apoiar o Vetoriza aí. E bom, chegamos à última capa, ao encerramento do ciclo da Xuxa na Globo. Foi o último ano do programa dela, 1992. Ela lançou o álbum Show da Xuxa 7. Novamente, na palavra dos críticos de música, eles enxergam uma Xuxa mais madura, trazendo hits como Marquei um X, que é uma canção um pouco mais infanto-juvenil, que tá no ritmo da lombada, Ai, que é uma música em ritmo de lambada, que era um gênero, mais uma dessas loucuras dos anos 80. E é uma capa muito limpa, a gente vê a Xuxa muito despojada, muito natural, encostada numa pedra com uma blusa branca e só. A tipografia é um desastre, né? Show da Xuxa em vermelho com outline preto, assim, poderiam ter feito muito melhor aqui, né? Eu acho que mesmo pra época, uma escolha muito ruim, você quase não consegue ler 7, mas a foto é muito bonita e isso a gente já sabe, né, que é meio caminho andado pra você ter uma capa mais ou menos ali bacana. Mais do que isso, eu enxergo nessa foto, nessa arte de capa, uma inspiração muito clara da linguagem de moda que a gente tinha no início dos anos 90. Você sai daquela coisa espalhafatosa dos anos 80, que você ainda vai ter um pouco nos anos 90, você vai ter figurinos coloridos. Se você já assistiu um Maluco no Pedaço, você já viu, você sabe do que eu tô falando. Mas você tem também uma outra linha mais voltada tanto pro grunge, que usava muito branco, preto e vermelho. Eu vejo também uma influência muito forte dos anúncios de moda, principalmente os anúncios de moda da Calvin Klein. Tem uma série que ele produziu com a Kate Moss, com o Mark Wahlberg, que era muito isso aqui, era jeans e camiseta branca. Tem inclusive um anúncio com a Kate Moss, que ela tá bem novinha com uma camiseta preta encostada aqui numa parede de pedra também, que me lembra muito essa foto da Xuxa, fora o fato da camisa ser preta, né? Então pra mim tá uma capa muito alinhada com a linguagem dos anos 90 e essa linguagem mais adulta que a Xuxa ia mostrar dali pra frente. E é isso, gente, foi dada a largada as nossas análises de álbuns. Comenta aqui embaixo qual é
é o próximo artista ou o próximo gênero musical que você gostaria de ver analisado aqui no Vetorizaí, deixa o seu joinha e compartilhe esse vídeo com alguém que possa curtir o nosso conteúdo. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima. Tchau!